Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Será que o medo não leva a nada? Será que eu não escuto mais o medo? Eu tô aqui para contar para vocês a minha experiência com o medo e que eu não concordo com essa parte dessa música famosa, que eu não te escuto mais. Nesse momento que nós estamos atravessando de incerteza econômica, de saúde, em que estamos todos na mesma situação, vamos assim dizer, eu sei que muitos estão com medo. E o que eu aprendi convivendo com medo? Mas quem é, né, essa pessoa que surgiu aqui e contando sobre o medo? Meu nome é Aline, eu tenho 39 anos e quando eu tinha 36 anos de idade eu desenvolvi síndrome do pânico. Na verdade, ela eclodiu com 36 anos de idade, mas depois de todo o aprofundamento que eu fiz, de todo o processo terapêutico, eu descobri que essa síndrome do pânico, ela veio realmente para somar na minha vida. Hoje é legal eu falar, passou, é uma experiência, foi muito enriquecedora, mas quando aconteceu não foi bem assim, né? Se você está passando por isso, se você está com algum problema, a primeira coisa que eu te aconselho é que você procure ajuda, que faça terapia sim. Mas terapia não é para pessoa louca, não é para pessoa desequilibrada. Desequilíbrio todos nós temos, em algum momento da vida nós temos mais, em algum momento da vida nós temos menos. A Terra está passando por esse momento de reequilibrar, é preciso que ela reequilibre. Então, neste momento, eu acho muito importante a gente parar para observar isso. E quando eu tinha 36 anos, surgiu essa situação porque eu olhava para minha filha, que então estava com 6 anos, e eu me achava totalmente inapta para cuidar dela, e fui desenvolvendo um medo. Ela chegava perto de mim, era uma coisa pavorosa, eu tinha sintomas físicos, e eles foram persistindo por muitos dias, e foi tomando conta das 24 horas do meu dia, e foi ficando insustentável. Eu procurei terapia convencional, eu procurei outros tratamentos, eu fui procurando tudo aquilo que me levaria para um caminho que eu não tomasse remédio, eu não queria tomar medicamento. E foi muito legal. Eu conheci as terapias alternativas, eu conheci todo o universo holístico e eu comecei a me autoconhecer. A primeira coisa que eu aprendi a ouvir o medo foi: quem que o medo pega? Quais são as pessoas que têm medo? É justamente aquela pessoa que você está achando que não vai pegar. É aquela pessoa que é forte o tempo todo, é aquela pessoa que é esteio espiritual da família, é aquela pessoa que resolve tudo, é aquela pessoa que está sempre alegre, está com alto astral, que está com tudo certinho e de repente acontece. Foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu tinha resposta para todo mundo, eu estava pronta para, em condições de, para qualquer pessoa, qualquer hora, e de repente eu senti que esse universo todo não era o suficiente. Eu não tinha resposta para mim. E até essas pessoas que eu ajudava, elas não tinham a resposta. Então a primeira tapa na cara que o medo foi me dar é achar que essa força que eu tinha seria o suficiente para que eu não tivesse essas coisas, não tivesse medo, não tivesse depressão, não tivesse nada. E não foi isso. Então eu precisei ouvir o medo já logo de cara, entender por que eu estava assim. Então eu precisei ir abandonando alguns papéis que eu tinha de ser forte, de ser disposta para resolver tudo de todo mundo, e passei a me interiorizar. E quando eu passei a me interiorizar, eu fui fazendo terapias, eu fui fazendo processos curativos holísticos, eu trabalhei com muitas outras coisas, energéticas, fui fazer reiki. E mesmo assim, com todo o processo de cura, de autoconhecimento, ainda continuava um
uma situação de desconforto que eu não sabia explicar. Ainda existia algo na minha caminhada que não estava completo. Eu não tinha mais pânico todos os dias, mas de vez em quando aquela sombra vinha me visitar. Ficava 1 ou 2 dias e eu ficava me sentindo ameaçada. E tinha uma ameaça real assim na minha vida que me fazia perder o meu eixo, perder o meu equilíbrio. Foi então que eu já conheci o trabalho da Lauren, achava muito interessante o trabalho dela virtual, e num encontro ao vivo de um dos cursos que a gente fazia, eu conheci a Lauren ao vivo. E quando eu conheci a Lauren ao vivo, me deu um clique. Eu sempre falo para ela o clique, que é o mais importante. Eu olhei a Lauren ali ao vivo, o embasamento dela em relação à profissão, as terapias que ela oferecia, e aquilo para mim foi o suficiente para no mesmo dia eu mandar uma mensagem para ela e falar que eu queria fazer terapia reencarnacionista com ela. E aí a gente tinha uma barreira estadual, né, que ela mora no Rio Grande do Sul e eu moro no estado de São Paulo, mas nunca na minha vida eu achei que aquilo fosse me impedir de fazer o tratamento com ela, e realmente foi o que aconteceu. Nada disso impediu. Eu comecei a fazer terapia online e é muito funcional. Eu procurei ela exclusivamente para fazer o processo da terapia reencarnacionista, e porque eu queria descobrir o que acontecia comigo, porque eu já tinha feito muitas alternativas baseado na minha vida atual. Então eu falava, esse trauma que eu tenho que me desencadeia um pânico deve ser de outra vida. E aí nós fizemos as consultas, fez o tratamento, é maravilhoso já. Eu sou uma pessoa sonhadora, uma pessoa que ama esse universo todo, eu já ficava apaixonada pelo nome dos florais e todo esse processo. Já foi muito tranquilizante, o processo todo já se deu no início do começo dessa terapia, e em setembro a Lauren veio para o estado de São Paulo, nós nos encontramos e eu fiz a regressão. E foi simplesmente maravilhoso. Hoje, em março, né, agora março completa os 6 meses que eu fiz a minha terapia reencarnacionista. E o que eu posso deixar de legal para vocês? Resolve. Isso vai depender de cada um de nós, vai depender do que nós iremos ver. Dá medo? Não, né? Tem muita gente que fala assim pra mim, eu não faço regressão, eu não faço terapia nenhuma porque eu tenho medo do que eu vou ver. Gente, é igual fazer tatuagem, sabe? Você vai sentir dor, quem gosta de tatuagem, né? Você vai sentir dor, mas você vai ter um resultado lindo, você vai ficar com aquele símbolo, aquele desenho que você quer no seu corpo, e nem dói tanto assim. O que é mais legal é o que você continua vendo, o que você continua sentindo. Você vai ver coisas que realmente você vai ter que trabalhar no seu interior, com você mesmo. Mas em contrapartida você vai ver muito amor, vai ver o quanto nós somos protegidos, o quanto nós somos amados, como cada pedaço da nossa história tem tudo a ver. E a partir daí você vai ter uma segurança, você vai ter uma gratidão, você vai entender que muitas coisas na sua vida, elas possuem um motivo de ser assim, e tá tudo certo, gratidão, vamos continuar. Então, se você está procurando realmente um sentido na sua vida, se você já fez terapia e você quer ir além, eu recomendo muito você fazer a terapia reencarnacionista. Recomendo a Lauren como profissional, pela doçura, pelo cuidado, pela seriedade, pela conexão. Eu costumo falar para a Lauren que nós temos realmente esse clique, porque eu não acho que seja nada à toa. Eu
tinha visto outros profissionais aqui na minha região, mas eu acho que tudo tem um momento, tudo tem uma conexão completa para se dar, para se acontecer. E eu vejo os resultados disso até hoje, muitos resultados positivos. Muitas das coisas que eu fui buscar resolveram, eu vi o porquê de certas coisas, e coisas que eu nem imaginava que eram agregadas a isso, elas também tinham sentido. Então, você vai mexer com seus processos, com o seu interior, é preciso ouvir o seu medo. Neste momento, ouça seu medo, porque assim, em todo esse período que começou a quarentena, eu não tive medo. Eu poderia ter todas as razões do mundo de ficar com medo, o que seria praticamente normal, devido à minha história, devido ao porquê eu fui procurar a terapia, mas não, esse período de quarentena para mim está sendo muito tranquilo, está sendo muito claro, e a gente aprende a ouvir os nossos mentores, que eles estão o tempo todo nos ajudando, isso é o mais importante. E nesse processo assim da quarentena, o meu mentor espiritual, ele falou uma coisa muito importante que eu tenho trabalhado, que é a seguinte: quem é você sem ser uma guerreira e sem ser a vítima? Porque uma hora ou eu era a guerreira que estava lutando muito, ou eu era a vítima, a doente, a frágil, a pessoa que estava ali. Mas quem sou eu sem ser essas duas personagens? É o mesmo que eu desejo que todos vocês encontrem nesse processo que a Terra está passando, que vocês descubram quem vocês são realmente. Se vocês não conseguem sozinhos, porque é difícil, eu acho que toda ajuda é necessária. Por isso que eu digo que essa terapia que eu fiz, ela reverbera até hoje. Cada dia que passa, são mais descobertas, são mais conexões que eu entendo do que eu vi, e eu vou anotando. É uma experiência para a vida toda. Possivelmente eu vou querer fazer outras vezes, mais lá na frente, quando outras coisas não fizer sentido e eu precisar descobrir. Mas o mais legal é você poder descobrir e você ver que um momento de crise é um aliado seu. A crise, o medo, ele te leva assim a lugares maravilhosos. Hoje eu agradeço que eu vejo a minha profissão, que eu trabalho com muitas coisas coloridas, eu trabalho com feltro, com artigos para crianças, que até a profissão que eu estou é totalmente condizente com a minha vida, porque se eu trabalhasse em outro lugar, se eu trabalhasse em um lugar que não tivesse beleza, eu não teria aguentado o tranco, eu não teria aguentado tantas essas coisas que eu passei. Então, a espiritualidade sim nos ajuda, nós somos protegidos, a gente só precisa ter um foco na fé, a gente precisa ouvir o que o nosso medo nos quer dizer, quais são as informações que eles nos querem passar, ouvir sim, para a gente aí chegar no lugar onde tenha sol, para a gente brilhar, para a gente enfrentar, para a gente passar por períodos e crescer. Então eu espero que você também tenha um clique com a Lauren, porque para mim é mais do que uma terapeuta, para mim é um auxílio mais que luxuoso que a espiritualidade me mandou. É importantíssimo a conexão dela nesse momento da minha vida, algo profundo, íntimo, do meu ser universal, eu compartilhei com ela. Ela fez parte desse processo e a minha vida não poderia estar em melhores mãos neste momento do que as mãos da Lauren, que eu sou eternamente grata por esse trabalho. Então, se você está aí pensando se faz terapia online, se não faz, o que você quer fazer da sua vida, eu acho interessante. O momento é bem propício para você pensar nisso. Eu desejo o melhor para todos nós. Namastê.